E hoje nós vamos falar no nosso programa sobre cirurgia plástica, mais especificamente sobre um medo que todo paciente, quando chega no consultório do cirurgião, quer perguntar, e é a grande dúvida: e a cicatrização, como é que vai ficar? E para responder essa pergunta e outras também, que é feita diariamente no consultório dele, está aqui comigo meu querido amigo, cirurgião plástico, especialista na nossa cidade e na nossa região também, Dr. Mário Rocha. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Muito obrigado, viu, Sueli? É um prazer ter aqui o senhor novamente. Para mim também, sempre é um prazer. Mas que assunto que rende, né? É a cirurgia plástica. As pessoas têm bastante curiosidade e as mulheres muito interesse. E cada dia se faz mais cirurgia, isso é muito bacana, porque cada dia as pessoas estão se cuidando mais. É isso mesmo, doutor Mário? Sim, isso é uma tendência mundial. O Brasil, como país, está ali primeiro, segundo lugar, disputando com os Estados Unidos, e a cada ano a gente tem tido um aumento das cirurgias. Isso mundialmente, não só na nossa região. E na nossa cidade, as mulheres cada vez mais bonitas, cada vez mais elegantes, com tudo no lugar. Sim, a gente mora numa cidade quente, fica um pouco mais exposto, então o corpo tem que estar bonito, né? Não é um corpo que fica coberto, né? É bacana estar bonito. E a gente sempre fala, quando nós conversamos sobre cirurgia plástica, que a cirurgia em si ela não é uma vaidade, ela é um sonho realizado, não é verdade, doutor? Sim, muitas pessoas sonham com a cirurgia plástica. Tem até um estudo que eu vi que ele fala que os 3 maiores sonhos da vida de uma pessoa. Primeiro lugar, obviamente, é ter a casa, né? Isso é o maior de todos. Mas ali em segundo, terceiro lugar disputando é viajar e fazer uma plástica. Sério? São os maiores sonhos. E é por isso que tem crescido tanto. Sim, com certeza. Nós temos vários pontos hoje para conversar. Eu estava conversando com o Dr. Mário aqui, fiz um monte de perguntas e eu tenho certeza que eu vou representar você aí que está me assistindo. Todas nós mulheres e homens temos o sonho de fazer uma cirurgia plástica, pelo menos a grande maioria. Só que nós temos um temor, um certo receio com as temidas cicatrizes que vão sim acontecer por causa do corte, por causa da maneira que isso vai se fazer. Doutor, a primeira pergunta que eu vou ter que fazer. Muitas vezes eu chego lá no consultório do senhor e vejo a minha amiga que colocou uma prótese e a cicatriz dela é desse tamanho. E muitas vezes eu vejo a outra que a cicatriz dela é diferente. E eu vejo ainda uma outra amiga minha que tem uma cicatriz também diferente. Vamos falar um pouquinho sobre esses modelos de cicatriz ou modelos de corte, como é que eu posso me referir? Tanto faz, Sueli, tanto é o corte ou a cicatriz, né? Realmente tem modelos. E como que funciona? Basicamente, cada corpo, para fazer a correção, vai precisar de um tipo de cicatriz. Então, para ficar mais fácil de entender, você quer só colocar uma prótese. É aquele cortinho normalmente embaixo da mama. Ah, mas eu tenho pele para tirar, já amamentei, meu peito caiu. Opa, já vai precisar ser um corte maior. Então, já tem um corte em volta da areola e tem um corte descendo. Ah, mas e aquele tem invertido, né? Que às vezes as pessoas têm medo. Pode também ser usado, mas hoje cada vez menos se usa. O que mudou nas cicatrizes? O que mudou nas técnicas? O tamanho. Então, cada vez você faz cirurgias maiores, com cortes ou cicatrizes menores. Mas a gente ainda não consegue, por exemplo, tirar a pele só por baixo. Não, há necessidade daquele corte em volta da areola. No abdômen é a mesma coisa, você tem um mini abdômen, você tem um abdômen tradicional. O mini abdômen é o tamanho da cesárea, mais ou menos. Pequenininho. E o tradicional, ele já é uma cicatriz maior. De acordo com o que está alterado. O teu corpo vai me dizer que cicatriz que eu preciso para fazer, por menor que ela seja. E por menor que ela seja, o que vai influenciar na cicatrização perfeita? Será que eu posso dizer perfeita? Eu falo sempre assim, eu falo isso para todo mundo. Perfeição é divina, né? É Deus que é perfeito. A gente busca a perfeição. Sim. São 3 coisas que influenciam na cicatriz. E quais são essas 3 coisas? A primeira, o meu trabalho. O meu trabalho, os materiais que eu vou estar utilizando, o jeito que eu dou o ponto, o capricho, o jeito que eu corto. Isso influencia. O segundo, o teu cuidado. Então, eu fico muito triste às vezes quando eu vejo que alguém não está cuidando, por mais que o resultado fique bom. Porque eu falo, gente, dá um trabalho, a gente tem todo um cuidado, tem um carinho, né, para fazer aquela cirurgia. E você tem que cuidar
E é perigoso, né, doutor? Com certeza, tem que cuidar. É uma cirurgia. O teu organismo, ele depende de um tempo para cicatrizar. E o terceiro, esse não está nem sob o meu controle, nem sob o teu controle, que é o teu organismo. Então é aquela história, pô, mas minha amiga operou, fez tudo errado e a cicatriz está perfeita. Que bom, ela tem uma genética boa. Que sorte é dela. Tem uma genética boa. E às vezes você talvez não tenha essa genética boa. Então, mas isso nós não temos como mudar. É você. Eu não tenho como mudar. Tem gente que tem tendência a ter queloide, tem gente que não tem tendência a ter queloide. Então eu tenho que fazer a minha parte de fazer o melhor trabalho possível e você a tua parte de fazer o melhor cuidado possível. E torcer, lógico, para o teu organismo também cicatrizar bem. A grande maioria cicatriza muito bem. A grande maioria cicatriza muito bem. Cuidados com a cicatriz. Antes de falar dos cuidados, o senhor tocou num ponto muito bacana que eu fiquei prestando atenção aqui em questão do ponto em si. Que ponto é usado hoje em dia para que essa cicatriz fique cada vez mais imperceptível? E existem fios que são diferentes. Sim. Eu tô sabendo. Sim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. O cirurgião plástico, a nossa especialidade, assim, se a gente fosse resumir, é uma especialidade em fechamento, não só em estética, mas em fechar, em dar os pontos. É a nossa especialidade, né? Então, o que acontece? Quando vai dar o ponto, a primeira coisa que o cirurgião plástico praticamente não faz, eu quase nunca faço, o ponto fora da pele. Porque se tiver um ponto para fora da pele, vai ter uma marca na pele. Não estou dizendo, gente, que isso é errado, mas assim, a tendência é que a cicatriz não fique tão bonita. Então, eu nas minhas pacientes não faço. Né? Os pontos são todos internos. O segundo fator é a escolha do material. Então, existem fios que vão reagir menos, que eles vão cicatrizar, eles vão fechar, mas eles não vão provocar uma reação. São normalmente os fios que nós utilizamos, são fios transparentes. A gente praticamente, eu, cirurgião plástico, uso quase que só fios transparentes. E aí eu tenho dois tipos de fio dentro desses fios transparentes, né? Que é aquele fio permanente, que ele vai ficar lá, e aí a gente só corta o nozinho do ponto, não tem que tirar o ponto mais igual antigamente, corta só o nozinho. E tem aquele fio que o próprio organismo reabsorve. Entendi. E aí, eu também, é um fio excelente, mas depende da área que eu vou dar o ponto. Às vezes eu quero um fio mais forte, às vezes eu quero um fio que já tem essa reabsorção, e aí de acordo com cada paciente, cada cirurgia é escolhido. Esse fio sem problema nenhum de rejeição? Olha, é um fio fabricado pela Johnson, tá? Lógico, eu não posso ficar falando marcas, mas citei apenas o nome do fabricante, então é um fio de muito boa qualidade, tá? Chance de rejeição, eu vou ser franco para vocês, assim, não me recordo de ter visto. Doutor, agora vamos para a pergunta que nós estávamos conversando antes e eu fiz para o doutor. Na questão da cicatriz, o senhor falou de alguns modelos, de algumas variáveis de corpo para corpo. Quem escolhe o modelo da cicatriz? Eu, paciente, ou você, o especialista na cirurgia? Eu vou te falar assim, Sueli, teu corpo. Então, você, paciente, mas você, o teu corpo. Então, por exemplo, as pacientes muitas vezes chegam, no caso da cirurgia de mama, doutor, mas eu quero só colocar a prótese. Tá, mas teu peito tá caído. Então, se eu só colocar a prótese, vai ficar um peito maior e caído, não vai ser feito isso. Então, precisa tirar a pele, no teu caso. Hoje aconteceu isso, hoje eu fiz uma cirurgia de uma paciente e ela tinha a mama caída. E eu consegui fazer só pela areola, então fica uma cicatriz muito bonita, né? Você consegue tirar a pele, consegue também ficar uma cicatriz menor. Mas é uma conversa tua com o cirurgião. Tem cirurgiões que vão fazer cortes menores, tem cirurgiões que vão fazer cortes maiores, mas também de acordo com o que teu corpo permite. Doutor, pós-cirurgia, nós sabemos que existem vários produtos no mercado, o senhor falou algo muito interessante que é o meu cuidado. E muitas vezes a minha amiga, a minha vizinha que fez, todo mundo tem uma receitinha para dar. E nós não podemos esquecer que nós estamos falando de cirurgia, de um corte, de uma cicatrização. O que é mais recomendável? É pomada? É a fita adesiva que hoje nós colocamos também? Como que funciona isso e qual é esse período de tratamento dessa cicatriz? Olha, essa pergunta é excelente, Sueli. Eu tenho uma conduta que às vezes outros cirurgiões não têm. Eu sou fã de usar uma cola cirúrgica. Eu gosto de usar uma cola cirúrgica. Eu entendo que a cola cirúrgica ela dá um resultado melhor nos pacientes que usam em relação aos pacientes que não usam. Tá? Então eu gosto muito de usar, ela protege a cicatriz e dá um curativo muito bom. Doutor, só esclarecendo, o que é a cola cirúrgica? O que é a cola cirúrgica?
É uma cola médica feita por não posso falar a marca, mas é uma dessas marcas topo de linha aí de laboratórios que faz, que você passa no corte e aí ela faz a última camada de fechamento. Então, a ideia é uma coisa muito interessante. As pacientes têm a ideia que não dá ponto quando cola. Eu falo, seria meu sonho. Cortou, o sonho das mulheres também, cortou, colou. Pronto, acabou o meu serviço. Não, a cola não faz isso. Você dá os pontos internos, então você vem ponto, 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 normalmente, pelo menos umas 3 camadas. Fechei. Para você fazer todo o fechamento. Aí aquele acabamento final... Aqui vamos supor que esteja o corte. Aquele acabamento final que vem a cola e dá. Então ela é um curativo para acabamento, né? Ela dá um acabamento que, na minha opinião, é superior ao ponto. Porque ela não dá marca, né? Então eu gosto muito. Mas existem outros também que a gente pode estar utilizando. As fitas, elas podem dar reação, elas têm uma chance maior de dar reação, e quando dá reação a cicatriz às vezes não fica tão boa. Então eu particularmente não gosto de utilização de fitas. Nós temos pomadas, hoje tem spray, tem pomadas, podem ser utilizadas também. E temos tratamentos com laser que também podem ser utilizados. Eu, na minha rotina, paciente que usou cola, normalmente usa cola, ela já vai direto para uma pomada. Se precisar, ela pode fazer um laser, mas eu não indico, por exemplo, um laser de rotina. Ah, entendi. Doutor, quanto tempo para essa cicatriz sumir ou quase desaparecer? Eu vou dar a resposta que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica dá, 18 meses. 18 meses. Por que 18 meses? Porque isso prevê todos os organismos. Então, lógico que tem gente que com 3 meses vai estar tudo bem, mas tem gente que vai demorar mais. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela dá até essa orientação, isso é entregue para as pacientes, de aguardar 18 meses para você ter um resultado final. Ok. Saí da cirurgia de mama, fui para abdominoplastia. Não é a mini não, doutor, é a abdominoplastia total mesmo. E uma parte da minha cirurgia não ficou igual a outra. Um lado ficou mais fininho, desapareceu, ou o outro chegou até a afundar. Vamos falar assim, que isso acontece e acontece muito. Por quê? Olha, Sueli, eu vou até te falar uma coisa. Essa questão do afundar é mais difícil um pouquinho de acontecer na abdominoplastia. Por quê? Porque na abdominoplastia é feito esse fechamento bem justinho. O cirurgião plástico, ele tem esse cuidado. Às vezes a gente vê numa cesárea, às vezes o médico fez uma urgência, acaba sendo um pouquinho mais comum. Não que não foi bem feito a cesariana, não é isso, mas é uma situação diferente, né? A plástica você sempre faz sem pressa, né? Você faz com calma tudo. Então, o que acontece quando afunda? Possivelmente algum pontinho abriu ali dentro e aí ficou um buraco e afundou, tá? Isso é raro acontecer numa cirurgia plástica, é bem raro. Aquelas alterações de um lado ficar melhor, o outro lado não ficar tão bem, tem 2 situações que podem acontecer. Às vezes o cirurgião opera em 2 cirurgiões, cada um tem um jeitinho de fazer, né? É uma situação, às vezes ficou um pouquinho diferente. Mas tem o caso, por exemplo, eu que faço todo o fechamento. E às vezes um lado realmente ele fica um pouquinho diferente do outro. É o teu organismo, né? Então a gente não tem um lado igual ao outro. Se vocês se olharem, você vai ver que uma mama é diferente da outra. Você vai ver que às vezes um ombro é mais baixo, que uma sobrancelha é mais alta. E a pele também. Às vezes um lado acaba cicatrizando um pouquinho melhor. Ou às vezes um cuidado teu. Você dorme de lado assim, né? Então, querendo ou não, você está esticando mais aqui. São esses detalhes. Eu vejo, por exemplo, mama, né? A paciente que ela... Às vezes ela fala, doutor, mas eu escrevo com a direita, mas ela ajeita a franja com a esquerda. Então ela mexe mais aqui, né? Então são esses detalhes. O esforço é maior, né? Normalmente é isso, porque a cirurgia a gente faz igual. A preocupação é que você faça a cirurgia igual um lado ao outro. E às vezes o cuidado no pós que muda um pouquinho. Quanto tempo passar a pomada depois da cirurgia? Quanto tempo eu fico passando a pomada? Aí vai depender 2 coisas. Bom, primeiro, quando eu começo a passar a pomada? Se você usou a cola, você vai começar a passar a pomada depois que retirar a cola. E essa cola é retirada em média 3 semanas depois. Se você não usou a cola, possivelmente você vai usar a pomada a partir do 2º, 3º dia já. Então você vai acabar usando mais tempo a pomada e também vai gastar mais com a pomada, porque você vai ter um tempo maior usando. Por quanto tempo? Até a tua cicatriz, para não te falar um tempo, que isso varia de pessoa para pessoa, até ela parar de estar vermelhinha. Então você cortou, ela fica vermelha quando ela está no começo. Quando ela começou a clarear, não passa mais pomada. Enquanto ela está vermelhinha, algumas pessoas vão precisar um tempo maior, outras um tempo menor.
mas enquanto ela estiver vermelhinha, sempre tem alguma coisa para estar fazendo. Passou o vermelhidão e não preciso mais passar? Na maioria dos pacientes, não. Nem se eu continuar, não vai resolver? Olha, normalmente não, Sueli, porque a partir do momento que ela já não está mais vermelha, a gente considera que está na fase final da cicatrização. A influência da pomada é mínima. Entendi. Tem outras coisas que vão talvez dar um resultado melhor que uma pomada. Ah, entendi. Que seriam? Por exemplo, um laser. Ah, ok. Para clarear, caso a tua cicatriz, ela não está mais vermelhinha, mas ela ficou um pouquinho escura, você pode estar utilizando. Vai dar um resultado melhor do que, por exemplo, uma pomada. Você sabe que eu acho melhor do que tudo isso, do que a pomada, do que tudo, é a modernização, é as novas técnicas. É o fio que você falou, é o corte mínimo que o cirurgião vai fazer, é todo esse cuidado que só realmente quem conhece, quem realmente está buscando se aperfeiçoar mais, pode fazer uma cirurgia de uma forma bacana, de uma forma legal, que vai fazer com que a pessoa se sinta bem. Eu acho que isso é fundamental, doutor. A cirurgia plástica, ela tá na vanguarda, assim, né? Nessa parte cirúrgica. Então, a gente está sempre buscando fios novos, equipamentos novos, técnicas novas, embora nós tenhamos aquelas que já são consagradas, né? Mas, assim, sempre está mudando. Você vai num congresso e fala, poxa, esse ano não vai ter novidade. Tem um monte de novidade. Isso é muito legal. É bacana. E cada vez a cirurgia fica melhor, os resultados ficam melhores. Sim, a gente procura sempre obter o melhor resultado possível para cada organismo, né? E com o mínimo de trauma e com o máximo de segurança. Então essa é a ideia. Doutor, eu sempre digo aqui no programa que não adianta a gente ter alta tecnologia, modernidade, os melhores produtos, se nós não estivermos realmente na mão de um profissional, que além de saber o que está fazendo, o que é prioridade é a segurança do paciente. Sim. Eu sempre falo isso, porque por mais que a cirurgia plástica fale de vaidade, fale de beleza, nós estamos colocando a nossa vida nas mãos de uma pessoa, né? E realizando realmente um sonho. E muitas vezes isso pode se tornar, pode não ficar tão bom assim como nós pensamos ou como nós sonhamos. Por isso, a escolha do profissional é de fundamental importância. E é por isso que eu sempre trago o Dr. Mário Rocha, confio, sou paciente dele, recomendo e digo, não existe nada melhor do que você confiar nas mãos de uma pessoa que a gente sabe que realmente pode colocar os nossos sonhos, né, aquilo que realmente a gente deseja. Por isso, a busca do profissional certo é muito importante. Doutor, o que eu tenho que fazer para saber realmente na mão de quem eu estou colocando a minha saúde e a minha vida? Olha, Sueli, isso é uma coisa que eu tenho falado há muito tempo, você tem falado há muito tempo. Existe uma diferenciação. Hoje, o cirurgião plástico especialista, ele tem no mínimo 11 anos de formação. 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica e mais passou numa prova. E existem hoje muitos que não têm toda essa formação. E estatisticamente, a maioria das complicações acontece com esses que não têm essa formação. Isso é estatístico. Então procure um cirurgião que tenha essa formação. Onde? No diploma na parede dele? Não, internet. Você pode entrar em site do Conselho Federal de Medicina, site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vai estar lá. E é aquilo que eu comentei com você. A cirurgia, o resultado, ele depende de 3 coisas. Ele depende do cirurgião, depende do teu cuidado e do teu organismo. Teu organismo não tem como mudar. Então, se você está disposto a cuidar, escolha um bom cirurgião, que isso é o que vai influenciar no resultado final. Doutor, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sempre fico muito feliz quando o doutor Mário vem aqui, que eu tiro todas as minhas dúvidas. E eu sei que você que está me assistindo também, seja sempre muito bem-vindo e parabéns pelo trabalho e pelo sucesso. Obrigado, Sueli. Parabéns para nós dois, né? Você também tá vento e popa aí. Graças a Deus, somos nós, né? Eu sempre falo que a gente nunca faz nada sozinho. Sempre tem alguém que acredita na gente. O Dr. Mário é meu parceiro, meu amigo há muitos anos e faz com que a gente cresça cada vez mais e vista cada vez melhor no nosso trabalho. Seja sempre muito bem-vindo. Parabéns, agradeço. Sempre é um prazer. Eu que agradeço, Sueli.